Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e dependendo do momento que você estiver assistindo. O nosso vídeo de hoje, eu não sei se conseguirei analisá-lo até o final, talvez seja em duas partes, vamos ver. E falar sobre o dólar, isso aí tem tantas histórias verídicas, hein? Verídicas. O Banco Itaú sabe. Bom, e o dólar americano? Será que a fase de flutuação mais acentuada terminou? Será que o dólar está com um preço justo? Olha, sinceramente não consigo responder às perguntas formuladas. Nem mesmo o Banco Central sabe com antecedência a taxa de câmbio de uma determinadas datas. As reservas internacionais são elevadas. Portanto, o Banco Central exerce acentuada influência no mercado, objetivando estabelecer uma taxa de câmbio diária que esteja em sintonia com a política econômica. A desvalorização cambial tem forte influência na formação dos preços, isto é, inflação. Se existir uma desvalorização em um dia de 0,5%, isto é, necessita-se de mais moeda nacional para adquirir um dólar americano. No caso de se persistir esta desvalorização, os agentes econômicos podem projetar a inflação para os próximos dias, considerando a desvalorização da moeda nacional em 0,5%. Destarte, o Banco Central atua até com certa contundência no mercado, vendendo dólar americano, objetivando a estabilidade do câmbio. O Banco Central acompanha o câmbio a cada minuto ou a cada segundo, eu não sei, pois durante o mesmo dia o câmbio flutua. O valor de abertura das negociações é, na maioria das vezes, diferente no momento do fechamento. Ele flutua. 10 horas você tem uma cotação, 10 horas e 10 minutos você tem uma outra cotação, às 11 horas você tem uma outra cotação, 11 e 15 tem outra. Mas o Banco Central, ele está ali muito atento, né? Ele não vai permitir uma desvalorização tão acentuada, porque isso vai influenciar na formação dos preços. Outro aspecto importantíssimo é com relação ao risco cambial. Isso aí dá para falar durante uma palestra de umas 2 horas e é pouco ainda. Bom, o risco cambial, né, ele é importante, pois o capital estrangeiro ingressa em nossa economia adquirindo o real e vendendo a sua moeda, considerando a taxa de câmbio vigente no mercado. Se houver uma acentuada desvalorização do câmbio, significa que
o investidor estrangeiro, ao repatriar o seu capital, necessitará de uma maior quantidade de moeda nacional para adquirir a moeda estrangeira. Isto é, o capital estrangeiro aplicado no país sofre uma desvalorização, ou seja, desvalorização do câmbio, aumento do valor do dólar, né? Produz ou acentua o risco cambial. Eu vou formular aqui um exemplo meramente didático, simplório, mas só para vocês terem uma ideia. Um não residente, tá? Eu ia falar outra expressão, mas eu me contive. Um não residente ingressa em nosso mercado adquirindo R$1 com $1 americano. Vão acompanhando, né? Entretanto, se houver a desvalorização cambial, isto é, aumento da cotação do dólar por ocasião do repatriamento da moeda estrangeira ao seu país de origem, necessitar-se-á de um valor maior de real. Em outros termos, de forma bem simplória, né? O estrangeiro comprou R$1 com $1 americano, né? Eu sempre faço questão disso, né? Contudo, se o câmbio hipoteticamente se desvalorizar para R$2,50, com a repatriação do capital ao país de origem, o investidor não residente operou com perda cambial. Isto constitui o denominado risco cambial, né? O capital estrangeiro ele não pode sofrer depreciação. Se a taxa de juros aumentar num percentual que possibilite compensar a perda cambial, ou seja, a elevada taxa de juros, né, reduz o risco cambial. Ele perdeu, né, ele comprou R$1, né, com $1. Mas ao repatriar o seu capital, né, para o seu país de origem, o dólar agora está custando R$2,50. Então ele perdeu. Porém, se a taxa de juros aumentar num percentual que possibilite compensar a perda cambial, ou seja, a elevada taxa de juros reduz o risco cambial. Mas este raciocínio é destinado aos recursos estrangeiros que estão alocados em ativos financeiros. No aludido exemplo, meramente didático, a taxa de juros deveria aumentar num percentual para que não haja a perda cambial, isto é, o risco cambial. E assim vai, né? Constata-se que o Banco Central busca desesperadamente a estabilidade do câmbio, pois a desvalorização da moeda nacional pode debilitar o capital estrangeiro por ocasião de sua repatriação, isto é, acentuando o risco cambial. Porém, o Banco Central não fica inerte
simplesmente observando pacificamente, né, a desvalorização do real. Eu ia falar raio, né? Não, é real. Por conseguinte, o Banco Central atua vendendo dólar americano com o propósito de reduzir a desvalorização da taxa de câmbio. Neste contexto, existe uma forte pressão das autoridades monetárias para reduzir o valor do dólar americano aqui em nosso país. Portanto, ao contrário do que parte dos meios de comunicação afirma, a aplicação de recursos na aquisição de dólar americano até pode ser, no curtíssimo prazo ou um determinado período, pode até propiciar uma rentabilidade elevada. Porém, no médio e longo prazo, a alocação de recursos em dólar americano pode propiciar uma rentabilidade reduzida quando comparado com outros investimentos. Porque no curtíssimo prazo, o sujeito compra segunda-feira, aí ele observa que houve um aumento, ele compra, aí ele vende na quarta. Ele vende no curtíssimo prazo. Talvez no curtíssimo, mas aí, veja bem, tem que ser um profissional. Não vai lá você com 10 mil dólares numa corretora, no banco, o cara não vai dar nem, entendeu? Não vai deixar você no final da fila, né? Você tem que ter porte, tem que ter capital mesmo, né? Para que a corretora, o técnico, né, na área financeira, né, ele priorize a sua operação. Ele observou que em 2 dias ou 3 dias você conseguiu oferir 10%, vamos vender. Era o objetivo dele. Em 3, 4 dias, oferir, conseguir obter uma rentabilidade de 10%. Mas ele vai fazer isso, o técnico lá, o profissional da área financeira, né, da corretora, do banco, com um cliente que tenha recursos, né? Você não vai me aparecer lá com pouco dinheiro, não, porque você vai para o final da fila. Aí você nunca vai conseguir essa tal rentabilidade no curto prazo. Temos que observar muito isso, né? Em alguns artigos publicados no blog, as tabelas apresentadas, vocês podem ver no blog, eu tenho muitos artigos sobre o dólar, comparando com poupança, com a inflação, né? Então, em alguns artigos publicados no blog, as tabelas apresentadas comprovam que até mesmo a caderneta de poupança apresentou, né, e apresenta, né, dependendo do período, uma rentabilidade maior do que os recursos aplicados no mercado do dólar, né? Vocês querem ver? Eu fiz aqui isso aqui é fato real, não é um exemplo meramente didático, não. Um determinado agente econômico, né, no último dia útil de dezembro de 99, faz um tempinho, né, ele comprou um dólar a R$1,78. Muito bem. Mas quando ele vai vendê-lo agora, agora no final de janeiro, né,
ele vai obter uma rentabilidade de 206%. Então, ele comprou $1, né? Vou botar $1, podia ser $1 milhão. O cara gosta de comprar vantagem, né? Mas vamos botar. Ele comprou $1, né? Então, no último dia de dezembro de 99, né, a R$ 1,78. E vai vendê-lo agora, vendeu, né, no último dia útil também de janeiro de 2021, né, e ele obteve uma rentabilidade de 206%. Muito bem. Um outro agente econômico aplicou na poupança. Ele aplicou na poupança no primeiro dia útil de janeiro de 2000, do ano 2000, ok? A diferença é pequena. Um comprou no finalzinho, no último dia de dezembro de 99. E o da poupança é mais uma questão matemática mesmo, de cotação, né? Porque no dia 1º de janeiro não tem, ninguém aplica nada, né? No 1º de janeiro o mercado está fechado, né? Mas no primeiro dia útil de janeiro do ano 2000, pouca coisa, um dia de diferença, dois, eu não sei quantos, não sei quando caiu o último dia de dezembro de 99, qual foi o dia, não sei se foi um dia de sexta, um dia de quinta, realmente eu não investiguei isso. Mas o importante é que aquele agente econômico que aplicou na poupança, né, no primeiro dia útil do ano de 2000, né, agora, no último dia útil de janeiro, né, de 2021, ele tem uma rentabilidade de 377,27%. Observaram a diferença? Ah, você vai dizer, não, mas em determinados períodos ele conseguiu o pique. Sim, consegue, mas tem que estar observando. Tem que ser do mercado mesmo. Tem que ter um bom operador, um bom assistente financeiro na corretora ou no banco, tal, que venda no momento oportuno para que ele possa ter uma rentabilidade elevada. Agora, se ele deixar debaixo do colchão, né, comprou o dólar, né, e deixou lá debaixo do colchão, lá no último dia útil de 1999, comprou a R$ 1,78, né? Deixou. Aí quando chegou agora no último dia útil de janeiro de 2021, olha só o tempo, hein? Nós estamos falando de 2021, né? Ele obteve uma rentabilidade apenas de R$ 206,19% ao aplicar no dólar. E a poupança ele aplicou no primeiro dia útil, né, de janeiro do ano 2000, né, não mexeu na poupança, deixou ela paradinha lá, né, e agora, no último dia útil de janeiro de 2021, ele obteve uma rentabilidade de 377,27%. Estão observando a diferença? Então, essas histórias fantásticas, extraordinárias, que contam sobre o dólar, né,
o agente econômico tem que ter realmente muito recurso mesmo. Classe média for tentar fazer isso aí não vai levar muita, não vai oferir uma rentabilidade tão elevada, né? No curtíssimo prazo. O bom do dólar é no curtíssimo prazo, é ao contrário. No curtíssimo prazo, quando você percebe que o país vai precisar de reserva, tal, não sei o quê, aí aumenta a cotação do câmbio, aí vende. Mas você tem que ser especialista, meu amigo, você tem que estar analisando aquilo ali todos os dias, né? Se acorda, vê, vai almoçar, analisa, na tarde, né? Analisa. É algo para profissional e quem tem capital, recursos vultosos para aplicar no dólar. Pessoal, eu acho que eu consegui mais ou menos falar sobre o risco cambial, falar que comprar dólar e botar debaixo do colchão não é tão vantajoso assim, né? Debaixo do colchão não fosse pressão, hoje em dia o dólar é financeiro, é diferente, é outra questão, né? Mas, muito obrigado, muita paz, muito amor, muita saúde e muita paz profunda, aquela paz profunda que nós tanto necessitamos. Muito obrigado, meu Pai, que assim seja e assim está feito. Muito obrigado.